Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edilson Veríssimo Júnior, sou pastor titular da Assembleia de Deus Campo Sobradinho, na cidade de Barreirinhas. E recebemos o honroso convite para comentar a lição de número 5, de 3 de novembro de 2024. Mas antes, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Francisco Soares Raposo Filho, um indigno presidente da convenção SEADEMA, da nossa convenção. Também louvamos a Deus pela vida do pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador da Secretaria de Educação Cristã, que nos fez o honroso convite, e em seu nome agradecemos e cumprimentamos a todos os membros desta douta comissão. Queridos irmãos, nós iremos comentar a lição de número 5, a promessa de salvação. O texto áureo diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, versículo 24. A verdade prática diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós hoje iremos falar sobre a doutrina da salvação. A soteriologia constitui-se na espinha dorsal do plano divino de Deus para o ser humano. É do conhecimento de todos que, a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram o mandato do Senhor, o pecado entrou no mundo e, como consequência do pecado, a palavra pecado vem de amartia, que significa errar o alvo, deixar o caminho da retidão para ir para um outro caminho, nesse caso. Deus viu em Gênesis capítulo 6, que as imaginações dos pensamentos do coração do homem eram maus continuamente. Então Deus, evidentemente que está no controle de todas as coisas, começa a descortinar o seu projeto de redenção para a humanidade, cumprindo o seu propósito de restaurar o relacionamento do homem com Deus, do homem com ele mesmo, do homem com a natureza. Ele enviou seu Filho único, unigênito, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, conforme João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única maneira do ser humano ser liberto da escravidão do pecado e, consequentemente, da condenação eterna é fazendo aquilo que o escritor Lucas, em Atos capítulo 2, escreve dizendo: arrependei-vos. Sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: arrependei-vos e cada um seja batizado no nome de Jesus. Para quê? Para perdão de pecados. A partir do momento que aceitamos a Jesus como Salvador, os nossos pecados são perdoados. Começa então o processo de justificação. Quando somos justificados em Cristo, somos transformados em justos, não pelas nossas obras, mas pela nossa fé naquele que é justo e pagou o preço pelos nossos pecados. Nós começamos a ser regenerados, o processo do novo nascimento começa a acontecer, a mudança interior, as nossas convicções, os nossos pensamentos, as nossas intenções que eram movidos pelos desejos carnais, pelos sentimentos primitivos, influenciados pelo pecado, agora cumpre-se o que está em Romanos 6,14.
o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E estando agora debaixo da graça, sendo conduzidos pelo Espírito Santo que passa a habitar em nossa vida quando cremos, quando aceitamos a Jesus, como disse Pedro em sua pregação diante do Sinédrio no capítulo 4 de Atos, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus, somente aceitando a Jesus, é que temos a garantia de que seremos perdoados dos pecados, começando o processo de justificação, regeneração e finalmente a santificação, onde seremos separados da vida do pecado. Viveremos agora, como diz Romanos capítulo 6, versículo 4, andemos também em novidade de vida. Passaremos a andar em novidade de vida, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda influência, e não viveremos mais debaixo da influência do pecado, mas guiados pelo Espírito Santo que regerá a nossa vida, nos conduzirá, nos ensinará a andar de acordo com a vontade de Deus. Dessa maneira, seremos livres da escravidão do pecado e também da condenação eterna. Medite nesta palavra, que o Senhor te dê entendimento, você que ainda não participa da escola bíblica, ou você que já participa, continue, aproveite, porque no próximo domingo a lição será maravilhosa. Convide toda a sua família, convide os vizinhos e venha participar da escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e a paz do Senhor.